Olá! Hoje eu vim falar sobre um estudo conduzido pela psicóloga Carol Dweck, chamado Mindset. Inclusive é um estudo muito conhecido, difundido pelo mundo, e ela tem até um livro com esse nome. Aqui no Brasil é muito conhecido e utilizado. Bom, o estudo consistia em entender o porquê de algumas crianças desistirem facilmente de uma tarefa, enquanto outras, mesmo errando, persistiam até concluir. Foram feitas várias análises para descobrir se existia alguma diferença neurocognitiva ou neuropsicológica que justificasse esses dois tipos de comportamentos. As conclusões apontaram que existe dois tipos de mentalidade, que é o mindset. A mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Bom, vários estudos foram feitos como desdobramento desse primeiro, inclusive o outro estudo mais recente, também sobre mentalidade, mas com adultos, utilizou o encefalograma, que é um aparelho que mede a atividade cerebral e as ondas cerebrais ativadas em determinadas áreas, e observou que aquelas pessoas com mentalidade fixa, rígida, sem flexibilidade cognitiva, sem criatividade, que não persistiam na conclusão de uma tarefa, essas pessoas apresentam um déficit atencional nas áreas relacionadas à atenção concentrada. Inclusive, além de não conseguirem manter o foco, apresentam atividades cerebrais em áreas relacionadas à emoção, como medo, dor, angústia, e isso se relaciona com o desamparo aprendido ao longo da vida. Contudo, em contrapartida, o oposto verdadeiro também foi observável. As pessoas de mentalidade de crescimento tinham áreas atencionais bem ativadas. Inclusive, quando erravam, elas não perdiam foco e continuavam engajadas e concentradas até o término. E por que eu trouxe esses dois estudos sobre mentalidade hoje? Para dizer que todo comportamento pode ser treinado. No contexto organizacional, nós utilizamos o termo competências para falar do conhecimento, habilidade e atitude de um colaborador ou um candidato a uma vaga. Conhecimento, sabemos que tem a ver com o quanto que a pessoa estudou, a sua formação acadêmica, e a habilidade sobre a experiência profissional, o saber fazer. Mas a atitude refere-se ao comportamento, sobre as respostas automáticas e emocionais diante das demandas e exigências da rotina de trabalho, no geral. Essa atitude, ou seja, o comportamento apresentado, é um fator decisivo, tanto para começar a trabalhar como para manter uma ocupação. Obviamente que todos nós já temos um repertório de comportamentos esperados, porque nós fomos condicionados a isso. O contexto sócio-histórico, cultural, de vida de uma pessoa pode e influencia diretamente em seu comportamento. E o desamparo aprendido e experiências consideradas traumatizantes marcam uma pessoa e tem consequências que reverberam, inclusive e principalmente, no ambiente de trabalho. E aí eu tô falando aqui de experiências relacionadas à penalização, castigo, não valorização do esforço, ausência de autoconfiança, ausência de autonomia, necessidade de validação e outros. Tudo compõe a experiência de vida de uma pessoa e isso reflete em sua atitude mental e logo, no seu comportamento, no seu modelo comportamental. Então vamos dar um exemplo, Ainda que um funcionário seja muito bom em termos técnicos e comportamentais, algumas situações podem desencadear reações mais emocionais que tirem o foco da atenção concentrada sobre como ele gostaria de reagir
e como ele de fato reage. Igualzinho aconteceu nos estudos, as pessoas que não persistiam. Conforme comprovado, né, nos estudos de imagem, inclusive, situações desencadeiam atividades cerebrais diferentes. Então, nem sempre o cenário é que vai ditar a atitude do colaborador, e sim o modelo mental que ele utiliza para evidenciar um determinado tipo de comportamento. Em uma linguagem neurocientífica, sabemos que as competências relacionam-se com as funções executivas do nosso sistema nervoso central, como flexibilidade, tomada de decisão, planejamento, organização, memória operacional, volição, inclusive a atenção, que tem que ser o primeiro comportamento que você precisa ter, precisa estar recrutado para que você consiga fazer as outras coisas. Sem atenção você não faz nada. Bom, também há outros comportamentos relacionados às respostas emocionais quando precisamos sair de um comportamento esperado para escolher um outro mais adequado, principalmente em situações de estresse, raiva e medo. É por isso que muitas pessoas competentes tecnicamente sabem fazer, conhecem. Ainda assim, essas pessoas precisam que suas funções executivas sejam treinadas para que elas possam desenvolver novos repertórios comportamentais. Porque quando a questão é emocional, a pessoa sai daquilo que seria natural e ela vai ter uma resposta emocional baseado no seu repertório e no seu modelo comportamental. E esse é o ponto que precisa ser considerado nas empresas. Imagina só, um profissional super competente, mas em resposta a um conflito com um colega de trabalho ou a um líder tóxico provocador, ele acaba tendo um comportamento inadequado. E aí, como que o RH lida com isso? Identifica, comunica, propõe intervenção em formato de treinamento, uma trilha de aprendizagem, ou identifica, julga e demite. Nós vivemos em uma cultura da disciplina, mas pouco falamos sobre treinamento. Valorizamos a vitória e desprezamos o esforço, como se ele não contasse. Essa é a relevância de um RH atualizado, com uma visão ampla sobre o funcionamento do comportamento humano e como ele, o RH, pode contribuir aplicando o treinamento e o método certo. E eu tô falando de pessoas que ainda pensam que a responsabilidade fica só a cargo do indivíduo. Não, ele é que tem que treinar os comportamentos que ele tem que desenvolver, as competências que ele tem que aprender. Mas assim, assim como pessoas precisam ter competência para atuar em suas áreas, empresas também devem desenvolver competências organizacionais que suportem a necessidade do negócio e atendam às suas próprias exigências para que seus resultados sejam alcançados. E isso inclui investimento em profissionais de RH e gestores, líderes, quem está à frente do negócio, com um conhecimento em neuropsicologia e desenvolvimento do comportamento humano. Pessoas podem sim ter predisposições genéticas, hereditárias e formas de se comportar seguindo um modelo mental fixo, mas com a experiência, um treinamento comportamental e muito esforço, elas conseguem criar novos caminhos neurais, ou seja, novos comportamentos e novas competências. Promover o desenvolvimento é primeiro investir em treinamentos que identifiquem a subjetividade, depois criar políticas de capacitação para somente depois disso mensurar competências e resultados. Se de fato uma empresa deseja investir no desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento para os seus colaboradores, é preciso ressignificar
esse entendimento de correlacionar saúde mental e mentalidade de crescimento somente a remunerações atrativas, benefícios, ambiente agradável, liderança, pois estas são ações necessárias para a marca empregadora e a experiência do funcionário, mas não evitam um burnout ou indicadores negativos, como absenteísmo e turnover. É preciso incluir na pauta ações sustentáveis que contemplem o neurodesenvolvimento e treinamento que garantam a sua eficácia. Isso é sair do óbvio, do que já está formatado por programas antigos e criar novos paradigmas que contemplem a neurodiversidade, o neurodesenvolvimento e contribuam para o desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento e não só para os colaboradores, mas de toda a organização, incluindo diretores, gestores e líderes. Essa é a verdadeira inclusão. Bom, chegamos ao fim. E qual é a sua opinião sobre esse tema, mentalidade de crescimento? Você acredita que é possível desenvolver novos repertórios e que a contribuição da empresa pode potencializar essa mudança? Já passou por algo parecido ou alguém já te relatou? Você também já pensou que o seu contexto de vida não define quem você é? E você tem todos os recursos biológicos para desenvolver novas competências por meio de suas funções executivas? Não esqueça, mentalidade de crescimento tem a ver com treinamento. Obrigada.